Olá, eu sou Daniela Ramone, sou oncologista clínica em Barretos. Estou aqui com 3 outros colegas oncologistas, Dr. Carlos dos Anjos, oncologista clínico no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Dr. Cristiano Pádua, que é oncologista clínica também no Hospital de Amor de Barretos, e a doutora Vivian Koski, que é oncologista no IBCC. Nós estamos em Chicago, na ASCO Meeting, em 2019, e acabamos de sair da sessão oral da apresentação dos pôsteres de mama. A apresentação foi feita em 3 módulos. O primeiro módulo relacionado ao HER2, o segundo módulo relacionado à adjuvância estendida e perfis moleculares na prática clínica, e o terceiro módulo foi direcionado para recombinações homólogas e novos tratamentos na nossa neoadjuvância. Começando então falando do primeiro módulo, 3 estudos foram apresentados. Nós tivemos uma atualização do estudo Christine, que é um estudo fase 3, e depois 2 outros estudos HER2, estudos fase 2, relacionados à neoadjuvância. Começando pelo Dr. Carlos, que já tem uma prática aqui nos Estados Unidos no Memorial. Dr. Carlos, qual é a sua prática clínica em relação ao duplo bloqueio de HER2 na neoadjuvância? Então, perfeito. Basicamente, então, depois que a gente teve apresentado os estudos de fase 2 que embasaram o uso do duplo bloqueio, a Neosphere e o Trifaena, que demonstraram que existe um aumento da taxa de resposta patológica completa com o uso de duplo bloqueio, a gente passou a utilizar então o duplo bloqueio para pacientes com volume tumoral suficiente para a gente precisar de neoadjuvância. Mais recentemente, a gente teve a apresentação do estudo Affinity, que é um estudo de adjuvância, não de neoadjuvância, que demonstrou que o uso do pertuzumab ele também parece impactar em termos de benefício de desfecho, benefício de diminuição da ocorrência de desfecho como recorrência de doença em câncer de mama. No entanto, o Affinity demonstrou que esse benefício do pertuzumab não é para absolutamente todos os pacientes. O benefício ele foi muito mais evidente nas pacientes com linfonodos positivos, sobretudo nas pacientes com receptor hormonal negativo. Então, o duplo bloqueio, eu acho que é sem dúvida aumenta o custo e aumenta a toxicidade, então ele tem que ser usado de maneira racional. E as pacientes com melhor indicação seguramente são aquelas pacientes com maior volume tumoral, sobretudo com as pacientes com linfonodo comprometido. Pacientes com doença axila negativa, sobretudo com volume pequeno, talvez não sejam as melhores pacientes candidatas para o uso de duplo bloqueio. Doutora Vivian, as atualizações do estudo Christine te direcionam a alguma alteração da prática clínica? Muda alguma coisa do que você já faz? Qual é o seu cenário no Brasil hoje relacionado às atualizações do estudo? No momento ainda não vai mudar o que nós temos feito. Lá no IBCC a gente tem um volume grande de pacientes com câncer de mama. Então, para quem nós indicamos hoje o duplo bloqueio? Naquelas pacientes que têm tumores maiores que 2 centímetros e ou linfonodos axilares positivos. Então, eu acho que nesse cenário o duplo bloqueio é indicado. E o que a gente está tentando fazer? Selecionar aquelas pacientes que não teriam a indicação do duplo bloqueio, ou seja, descalonar o duplo bloqueio para algumas dessas pacientes. Eu acho que esses estudos de hoje, tanto o Christine quanto o Predict HER2, eles passam uma mensagem para nós que pode ser que algumas pacientes não precisem do duplo bloqueio, que nós já temos feito naquelas pacientes com linfonodo negativo, com tumores menores do que 2 centímetros, né? Então, seleciona aquelas pacientes onde a gente não precisaria desse duplo bloqueio. Outra coisa, mostra pra gente que aquelas pacientes que têm toxicidade limitante ou que não poderiam utilizar o TCHP, poderiam ter benefício de usar o T-DM1 com pertuzumab. A gente não tem dados suficientes para isso, mas eu acho que é um gerador de hipóteses. Outra coisa importante, e a gente pode contextualizar o estudo Kettering, né, que foi apresentado, devido à heterogeneidade do HER2, a gente tentar entender um pouquinho
por que esses pacientes não respondem ao duplo bloqueio e vão responder ao TDM1. Eu acho que esses estudos vão trazer novas informações de como é que essa heterogeneidade do HER2, como é que a gente vai utilizar essas informações e pesquisar, analisar essa heterogeneidade. Então, para contextualizar esses estudos de hoje, o CRISTINE e o PREDICT HER2, eu acho que o ponto forte é a heterogeneidade tumoral. E comparando um pouquinho, né, a paciente que a gente faz o TCHP, se a gente fosse fazer o TDM1 associado ao Perjeta, o que a gente teria? A gente teria uma toxicidade menor, mas também uma taxa de resposta menor, e o estudo foi negativo, o estudo falhou no seu endpoint primário, mas é um surrogate endpoint que eu acharia que é um gerador de hipóteses para trials futuros, mas acho que isso não muda atualmente a prática clínica, vai nos fazer refletir um pouco sobre futuras mudanças. Acho que se me permite comentar um pouco sobre também os estudos que tentaram utilizar então o TDM1 na neoadjuvância como tentando substituir quimioterapia com duplo bloqueio de HER2, eu acho que, obviamente que o racional disso é tentar diminuir a toxicidade. A gente tira a quimioterapia citotóxica, apesar de TDM1 ter na sua molécula intanzina, que é um tipo de quimioterapia, mas a gente sabe que a toxicidade é menor, então a gente tira a quimioterapia à medida que a gente substitui a quimioterapia do bloqueio por TDM1. Como bem comentado, a taxa de resposta patológica completa, pelo menos no CRISTINE, ela foi um pouco inferior ao braço padrão. E no estudo PREDICT, aparentemente foi relativamente semelhante. Eu acho que talvez num futuro, uma coisa que possa se considerar fazer é desenhar-se um estudo no qual, após o uso de TDM1, se o paciente atinge resposta patológica completa, talvez esse paciente possa ser seguido sem precisar de nenhum tipo de tratamento adicional. E para aqueles indivíduos que não atingem resposta patológica completa, aí sim algum tipo de tratamento extra. Porque hoje a gente faz justamente o inverso. Hoje a gente inicia o tratamento com quimioterapia, bloqueio duplo, e para quem não atinge resposta patológica completa, aí a gente dá o TDM1, que em teoria acaba sendo uma terapia menos tóxica. Talvez o racional mais adequado seja inverter a ordem, começar com a terapia que ela é menos tóxica. Se eu atingir resposta patológica completa, eu sei que esse indivíduo vai ter benefício prolongado e o risco de recorrência é baixo. O CRISTINE mostrou isso, quem teve resposta patológica completa, indiferente do tratamento que recebeu, teve uma baixa incidência de recorrência da doença. Então, talvez inverter a ordem do CRISTINE, começando com TDM1, menos toxicidade, teve resposta patológica completa, ótimo, o paciente provavelmente está curado, não precisa de mais terapia citotóxica, não teve, aí talvez o inverso do CRISTINE, oferecer para esses indivíduos quimioterapia citotóxica. Mas eu concordo completamente que os estudos de hoje não mudam a prática, porque afinal de contas a gente não vai a partir de amanhã usar TDM1 neoadjuvante. De novo, talvez para uma paciente que não esteja disposta a receber quimioterapia, porque ela não quer perder o cabelo sob nenhum risco, ou porque ela tem alguma coisa que impeça por conta de toxicidade limitante, a gente pelo menos tem o conforto de saber que TDM1 gera uma taxa de resposta patológica completa muito significativa, ao redor dos seus 40%, 45%, como os estudos demonstraram. Então acaba sendo uma opção para aquelas pacientes não candidatas por algum motivo a químio, mas de novo acho que não muda a prática clínica. Certeza. Que foi até uma possibilidade comentada no final das apresentações pelo comentário, né? Talvez algum tratamento direcionado, mas não como uma mudança global da nossa prática. E a importância, como você comentou, de reduzir a toxicidade, para nós também é bastante importante pensar na redução de custos. Né? Então, o que é realmente efetivo para que a gente possa aplicar na prática clínica. Só adicionar um comentário a isso, eu acho que o mais importante seria a gente pensar também na paciente que tem um risco de mancar de toxicidade previamente já conhecida, seria uma opção interessante. Você poupa o paciente antraciclina e sabendo que você tem uma chance de resposta patológica completa alta, né? Que a gente já vem vendo com terapia duplo bloqueio. E foi interessante de notar que no estudo do PREDICT, quando você olha para o receptor hormonal, parece que justamente nas pacientes com receptor hormonal positivo, houve uma semelhança muito grande entre o TDM1 e a terapia padrão. O que já tinha sido demonstrado também pela doutora Nadia Harbeck no estudo do West German Group. Elas já tinham demonstrado que TDM1 com pertuzumab, justamente para as pacientes com receptor hormonal positivo, era muito semelhante à terapia de quimioterapia combinada a bloqueio HER2. Então, acho que é mais um dado que
Eu só que gostaria de reassegura. complementar com relação à importância de a gente fazer estudos para também descalonar a terapia HER2, principalmente quando a gente trabalha no âmbito do SUS, né, que é a nossa realidade lá do IBCC, a gente tem SUS e temos convênios. Então, a gente selecionar realmente aquelas pacientes que vão se beneficiar do duplo bloqueio, aquelas que vão se beneficiar só do Herceptin, aquelas que vão ter que fazer o TCHP, ou seja, vão ter que ter uma toxicidade maior, e aquelas que vão fazer só o Taxol. Então, é importante a gente utilizar todos esses estudos, tanto de neoadjuvância quanto de adjuvância, e selecionar os pacientes adequados para ou para o duplo bloqueio ou só para o Herceptin, e principalmente para reduzir custo. E a gente sabe também da indisponibilidade que a gente tem do Perjeta no SUS. Então, por isso é importante contextualizar esses estudos na nossa prática. Então, você me perguntou, isso mudaria hoje a minha prática? Não mudaria, eu não substituiria a droga, mas assim, dá para a gente mudar a forma de pensar com relação à seleção dos pacientes, para nos ajudar a otimizar custos, recursos e inclusive indicar para o paciente correto. Então, isso vai me ajudar a selecionar dessa maneira. Sim. Acho que só para finalizar, acho que a única coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar que é a felicidade que a gente tem de ter um brasileiro apresentando na sessão oral. Então, um dos trabalhos apresentados foi do Dr. Otto Metzger, que é um brasileiro que está no Dana-Farber já faz um bom tempo, nem me recordo há quantos anos, mas já faz um bom tempo, e o trabalho de heterogeneidade dele foi absolutamente interessante. Né? Ele conduziu um trabalho de fase 2 que não tinha por objetivo comparar, um braço único, não tem interesse em comparar com nada, mas basicamente fazer a biópsia de 2 pontos diferentes do tumor e a hipótese dele era que tumores que tivessem heterogeneidade, ou seja, que numa das biópsias seria HER2 positivo, definido por um critério de Fish que eles estabeleceram, e no outro ponto fosse negativo, eles esperavam que esse grupo de indivíduos tivesse uma menor taxa de resposta patológica completa comparado a indivíduos que tinham as 2 biópsias com Fish positivo. E foi justamente o que ele demonstrou. Os pacientes que tinham heterogeneidade, tudo bem que o N é pequeno, acho que era 16 pacientes no estudo, nenhuma delas tiveram resposta patológica completa, demonstrando que aparentemente a heterogeneidade ela é relevante na resposta patológica completa. Muito provavelmente porque você deve matar tudo que é clone de doença HER2 e sobra doença não HER2. E quando a gente contextualiza isso com o Christine, com o Catherine, é interessante porque no Catherine, uma coisa que eles não fizeram e que eles provavelmente devem fazer, porque eles devem ter material guardado, é avaliar na doença residual, o HER2 da doença residual. Eles não fizeram isso, né? A decisão foi pautada no HER2 pré-início da terapia, da quimioterapia com bloqueio de HER2. E daí quem teve doença residual, randomizado o TDM1 ou permanecer com Herceptin. Mas a gente não tem nenhuma informação do que acontece se aquele indivíduo, por exemplo, fica HER2 negativo. Isso talvez seja algo interessante de se ter. Foi até uma crítica, né, do Catherine, é exatamente isso. E eu acho que uma das respostas que a gente tem para isso, aqueles pacientes que não obtiveram resposta patológica completa, vem da heterogeneidade do HER2. Perfeito. Então vai servir para clarear algumas informações que a gente não tinha na época do Catherine. Então, Doutor Carlos, você pensaria em aproximar essa dupla biópsia da sua prática clínica depois dessa ASCO? Não, acho que ainda não. Ainda não. Acho que ainda não. Tá certo. Bom, movendo então agora para o segundo bloco, que é o bloco da adjuvância estendida e do estudo TAILORx. Doutor Cristiano, em relação à adjuvância estendida, comentários, modificações? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, esse momento aqui na ASCO 2019. Eu acho que é um assunto que a gente vem ganhando notoriedade ao longo do tempo, principalmente depois de 2014, quando a gente teve a apresentação aqui mesmo, na ASCO, né, do Atlas e do Atom, e que finalmente eles mostraram um ganho absoluto em sobrevida, né, para pacientes que fizeram a terapia estendida com tamoxifeno. Foi um ganho pequeno, né, e a pergunta gerada foi quais seriam as pacientes candidatas à hormonoterapia estendida com tamoxifeno. E hoje nós tivemos aqui na apresentação do Transatom, que foi uma análise translacional do Atom, em que eles conseguiram avaliar as 7.000 pacientes do Atom, né, eles conseguiram separar um subgrupo e eles aplicaram uma ferramenta molecular que é o Breast Cancer Index, que é uma ferramenta que ela consegue predizer papel prognóstico e preditivo de resposta à terapia estendida. Né? E o que eles viram foi que pacientes de alto risco genômico e com axila positiva, com um dado clínico, essas pacientes beneficiariam sim de você fazer tamoxifeno por 10 anos.
existia a dúvida, né, se esses benefícios a gente conseguiria com o inibidor de aromatase. A gente teve uma apresentação em San Antônio em 2018, uma meta-análise do grupo EBC-TCG, que mostrou que não houve ganho de sobrevida livre de doença, nem sobrevida global, né, quando a gente fazia terapia estendida com inibidor de aromatase. E a gente teve a apresentação de um grupo italiano aqui, que é o estudo GIM, né, um estudo multicêntrico na Itália, que eles avaliaram pacientes que faziam tamoxifeno por 2 a 3 anos e depois elas eram randomizadas para receber letrozol por 5 ou 2 a 3 anos. Né? E novamente nós não tivemos um ganho de sobrevida livre de doença e sobrevida global ainda não foi analisado, o dado ainda é imaturo para isso. Então, para terapia estendida, não muda nada com relação ao inibidor de aromatase. Né? Eu acho que a gente continua tendo a opção de switch por 5 anos e inibidor de aromatase por 5 anos. E a gente agora tem uma ferramenta, que é o Breast Cancer Index, capaz de nos predizer um benefício para recorrência tardia, sim, né? que ele pode ter papel. A questão é o acesso, né? Não seria uma ferramenta barata a ser feito. Eu que estou num serviço que é 100% SUS, isso é um pouco longe da minha realidade, mas talvez a gente possa usar o dado da axila positivo, né? Que é o que a gente já faz com pacientes perimenopausa ou pré-menopausada que começa com tamoxifeno na hormonoterapia adjuvante. Dr. Carlos, estudo TAILORx, aplicação da prática clínica, o que chamou a sua atenção e o que você traz para o consultório na volta? Perfeito. Eu estava extremamente ansioso com esse dado do TAILORx, porque eu não me conformava da apresentação do TAILORx a gente não ter nenhum tipo de integração clínico-patológica com a informação gerada pela ferramenta genômica, né? A gente já sabe, desde os dados do B14 e do B20, que a informação genômica, ela acrescenta a informação clínica, mas ela não tira o valor da informação clínica. Então, dando 2 exemplos muito simples, 2 pacientes com o mesmo recurrence score, vamos imaginar, de 15, se uma tem um tumor de meio centímetro e outra tem de 4,5, o risco dessas doenças, elas são distintos, apesar de elas terem exatamente o mesmo valor de recurrence score, porque o risco ele não está isolado no recurrence score, mas sim na integração clínico-patológica. A própria Genomic Health já tinha demonstrado isso através da ferramenta, que é o RSPC, que é uma ferramenta que integra os dados clínicos patológicos, e que foi publicado no JCO pelo Dr. Tang em 2011, demonstrando que essa avaliação completa do dado clínico patológico junto com o recurrence score é melhor do que o recurrence score isolado. Então hoje o Dr. Sparano mostrou pra gente o que acontece quando você integra os dados de recurrence score com os dados clínicos. Eles usaram para integrar os dados clínicos a mesma padronização do MINDACT, né, que foi a ferramenta do adjuvante online, versão 8, que categoriza os pacientes em alto risco clínico ou baixo risco clínico. O que ele demonstrou basicamente é que, como a gente já imaginava, é que pacientes com alto risco clínico vão ter maior risco do que indivíduos com baixo risco clínico dentro do mesmo grupo de recurrence score. Então, se você tem um recurrence score de 0 a 10, se você tem alto risco clínico, você tem mais risco do que quem tem baixo risco clínico, que é relativamente previsível, né? Mas foi interessante dele demonstrar que, aparentemente, para a avaliação geral do risco intermediário de 11 a 25, o risco clínico não parece predizer o benefício de quimioterapia, dizendo que o recurrence score continua sendo uma ferramenta preditiva bastante efetiva, no sentido de que, aparentemente, quem tivesse recurrence score abaixo de 25 não se beneficiaria de quimioterapia. No entanto, eles já tinham demonstrado também que quem tem idade abaixo de 50 parece que tem que ser avaliado de uma maneira diferente do que quem tem mais de 50. Então, quando de novo a gente olha para aquela população abaixo de 50 anos, quando a gente integra agora os dados clínicos junto com o recurrence score, isso parece predizer melhor para a gente quem precisa de quimio. Em que sentido? No sentido de quem tem o risco intermediário e baixo risco clínico, aparentemente não se beneficiou da quimio, tendo menos de 50 anos. E quem tem o risco intermediário, mais alto risco clínico, parece que se beneficiou da quimioterapia. Então, ele torna aquela área cinzenta que a gente tinha um pouquinho menos cinzenta. E, de novo, ele ressalta a importância da integração do dado clínico patológico, que eu acho que é fundamental. Excelente. Só um comentário de acréscimo, eu acho que é interessante porque quando você tem um alto risco clínico e um risco intermediário genômico, né, a indicação fica agora para você pelo menos fazer bloqueio central associado a inibidor de aromatase como hormonoterapia adjuvante. Perfeito.
pelo menos isso. Perfeito, né? Perfeito. Eles demonstraram de forma muito elegante, né, que quem tem aquelas pacientes de 40, menos de 40 anos aparentemente não se beneficiaram da quimio. Por quê? Porque provavelmente elas não ficam castradas pela quimio. Quem tem idade ali de 40 a 45 anos, que provavelmente vai acabar ficando suprimida depois da quimio, é justamente quem se beneficiou, A né? sensação que eu tenho, Carlos, é justamente essa, que é a castração. Exatamente, o benefício é da supressão ovariana. Aparentemente é isso mesmo. Isso que tinha ficado nebuloso quando o Taylor saiu ano passado, eu acho que veio para tirar um pouco das nossas dúvidas se a castração tinha algum impacto naquele resultado, e eu acho que tem realmente. Né? Aí fica a dúvida, será que a gente pode deixar a paciente só castrada e omitir a quimioterapia? Isso a gente não tem dado, né? São futuros trials aí, mas essa acho que é a próxima dúvida que a gente tem. Foi a pergunta gerada. Perfeito. Eu acho que acho que a gente não tem a segurança de não dar quimio ainda, né? Para quem tem alto risco clínico e tem ali um recurrence score de 23, 24, e tem um alto risco clínico, acho que a gente não se sente confortável de não dar quimio, mas como comentário, concordo completamente, provavelmente o benefício vem muito mais da supressão ovariana do que da quimio propriamente dita. E um estudo bastante relacionado com o tema da ASCO desse ano, né, de personalizar o tratamento, individualizar o tratamento e reduzir as terapias desnecessárias. Perfeito. Podemos então mover para o terceiro bloco, que é o bloco em que foi citada a avaliação de recombinação homóloga e a possibilidade do uso de novas terapias na neoadjuvância. Tivemos 3 estudos, a comparação de paclitaxel com cisplatina, no segundo estudo, carboplatina versus inibidor da PARP, e um terceiro estudo relacionado à radioterapia, irradiando a mama toda ou mama parcial. Doutora Vívia, em relação às novas terapias para neoadjuvância, para a quimioterapia, carboplatina, cisplatina, inibidor de PARP. Eu acho que o que a gente viu hoje na sessão oral não muda muito a nossa prática. A gente sabe que o triplo negativo ainda é uma doença hoje para a gente órfã de tratamento. A gente sabe que as pacientes têm um pior prognóstico comparando com os outros histologias, outros perfis moleculares, e é uma área ainda que a gente precisa de tratamentos mais efetivos. A imunoterapia a gente já tem feito no cenário metastático, a gente já tem aprovação, a gente tem novas tecnologias, a gente acho que sim, num futuro próximo a gente pode utilizar os inibidores da PARP, né? Eu acho que é promissor, mas a gente ainda não tem dado suficiente, nem tecnologia suficiente ainda para incorporar na prática clínica. Mas eu acho que a gente tem que selecionar sim os triplo negativos, porque o triplo negativo não é só a gente tem vários subtipos englobados no triplo negativo e a gente tem que achar possíveis alvos para tratar melhor essas pacientes e estender a possibilidade de cura e a possibilidade de ficar livres de doença realmente. Então, acho que é promissor, mas não muda ainda o que a gente faz na prática clínica na neoadjuvância para triplo negativo. Eu acho que o cenário ele é complexo, né, na verdade. Né? Eu acho que a gente está cada vez mais buscando subtipos de triplo negativos. A gente sabe que existem pelo menos 6 subtipos com perfis diferentes. O Geparol ele tenta selecionar pelo status do BRCA e parece que o inibidor de PARP ele tem um papel realmente para quem tem a mutação do BRCA. A pergunta que fica é se para as pacientes que têm algum defeito nos genes de recombinação homóloga, se elas teriam algum benefício também. O Geparol, tanto o Geparol quanto o estudo de cisplatina versus paclitaxel na neoadjuvância, ele mostra que sim, que a gente pode de repente selecionar por esse subtipo de paciente. Mas acho que é uma pergunta que está aberta ainda. Concordo. Acho que é só importante lembrar que a gente ainda não sabe muito bem, né, o papel que a platina tem no carcinoma triplo negativo e nem qual é a exata relação que a mutação de BRCA impacta nisso. Né? Se a gente lembrar, por exemplo, do dado do Gepar-Sixto, que é um estudo de neoadjuvância com carboplatina do também grupo alemão, eles fizeram a avaliação através na coorte deles, eles avaliaram justamente quem tinha mutação de BRCA e aparentemente o benefício de sobrevida livre de recorrência foi justamente para quem não tinha a mutação de BRCA. Então eu acho que é uma zona cinzenta que a gente ainda não tem muita clareza do que fazer e eu concordo completamente que em termos de mudança de prática clínica, absolutamente nenhuma nesse momento com esses dados. Né? Bom, para encerrarmos a discussão, pergunta rápida de resposta única. Doutora Vívia, no seu cenário SUS, convênio particular, o que os 3 blocos da apresentação de pôster oral para a mama inicial muda na sua prática clínica?
Eu acho que concordando e ratificando o que você falou, que essa ASCO traz para a gente, que a gente tem que personalizar o tratamento e evitar tratamentos desnecessários, eu acho que fica na nossa mente a tentativa de descalonar quando possível, mas assim, obviamente respaldados pelos estudos de fase 3, eu estou falando com relação ao HER2, não duplo bloqueio para todo mundo na adjuvância, selecionar aquelas pacientes que vão ter benefício de receber, selecionar aquelas pacientes onde a gente pode evitar a toxicidade de TCHP e utilizar o Taxol. Então a seleção das pacientes é importante, personalizar realmente, individualizar. Eu acho que otimizar o recurso também, porque a gente às vezes estava muito empolgado em fazer o Oncotype, mas às vezes a característica clínica do paciente é preponderante, a gente não vai ter a necessidade do Oncotype para definir se a gente vai precisar fazer quimio ou não. Então isso trouxe um dado, principalmente para o Brasil, onde a gente não tem um acesso tão fácil, então isso tranquiliza um pouco o que a gente já fazia do ponto de vista clínico condiz com o que foi visto na atualização do TAILORx. Com relação às novas práticas aí na verdade da neoadjuvância triplo negativo, os inibidores da PARP, eu acho que são pesquisas futuras, são perspectivas. Doutor Cristiano, muda a sua prática clínica do SUS, a ASCO? Falando em terapia estendida, eu acho que a gente tem um nicho de pacientes que se beneficiaria, né? Pacientes com axila positiva e breast cancer index de alto risco, seriam candidatos a fazer tamoxifeno por 10 anos. Em relação à terapia estendida com nigrodermatase, eu acho que é um cenário que a gente precisa discutir muito bem com as nossas pacientes. Um comentário que a gente não fez foi que essa terapia estendida ela aumenta a incidência de eventos, eventos adversos, né? Então, para nigrodermatase, fratura óssea, osteoporose, incidência. O estudo italiano mostrou quase o dobro de osteoporose, né? Em relação à adjuvância estendida. E com tamoxifeno aumenta a incidência de evento tromboembólico e de câncer de endométrio. Então isso precisa ser muito bem individualizado, esclarecido para o paciente e uma vez que isso está muito bem acertado, eu acho que pode ter uma indicação sim, né? No geral eu acho que não. No geral eu acho que a gente vai acabar individualizando mesmo a indicação. Doutor Carlos, que as apresentações de hoje levam para o seu consultório? Acho que a grande apresentação para mim dessa plenária oral da parte da mama foi realmente do TAILORx. Eu acho que a integração clínico-patológica junto com os dados de Recurrence Score me facilitaram pelo menos um pouco na tomada de decisão dos indivíduos com risco intermediário, agora pautado também pela integração com o risco clínico. Então acho que o número de indivíduos que agora a gente pode poupar de quimioterapia aumenta ainda mais com a integração desses dados. Perfeito. Obrigada, doutora Vivian, doutor Cristiano, doutor Carlos. E a OncoNews segue com a cobertura da ASCO 2019.